Olá, meninos, bom dia. Hoje nós vamos fazer algumas atividades, tá? Sobre a física básica que vocês me pediram. E eu vou começar aqui falando um pouco sobre como calcular as distâncias, tá bom? Então, olha só. Ali nós temos dois corpos que eles foram representados por essas bolinhas em rosa, tá? Eu tenho o primeiro corpo aqui e o segundo corpo aqui. E eles estão fazendo uma trajetória. Então, primeiro, eles vão sair do zero, que é a nossa origem, tá? Eles vão caminhar uma certa distância. Vou dar um número aqui aleatório. Eu vou falar que aqui tem 2 metros, tá bom? E depois eles vão passar em uma segunda distância. Vou falar que aqui já são 5 metros. E essa reta, ela vai continuar, ou melhor, essa curva, que a gente chama de S, que é da distância, do deslocamento. O S2 é o total que eu tenho da saída da origem até o meu finalzinho aqui dos 5 metros, tá? Lógico que para fazer esse deslocamento, eles vão gastar um certo tempo. Então, nós chamamos de T1, vou jogar aqui que ele gastou 3 segundos, e o T2 vou colocar aqui que ele gastou 6 segundos. Esses dados eu estou apenas jogando, tá bom? Aí nós temos a equação, né? Que o nosso livro traz assim, ó. Delta S igual a S final menos o S inicial. Então, vamos lá. O que eu sempre falei com vocês, vamos tirar os dados do problema. S1, S2, T1, T2. Priscila, posso fazer direto? Pode. Mas quem está com dificuldade é melhor ir tirando os dados, tá bom? S1, quanto que ele vale quando ele chegou aqui? 2 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó. 2m. O meu S2, ele valia quanto? 5 metros. O meu T1, ele valia quanto? 3 segundos. E o meu T2, 6 segundos. Então, para poder calcular a distância final, né? O que nós vamos fazer? Delta S é igual. O meu SF, né? A minha distância final é a mesma coisa que o meu S2. Então, ele valia 5. Menos o meu SI é a mesma coisa que o meu S1. Então, ele valia 2. Então, eu vou fazer a continha. 5 menos 2, 3. 3 metros por segundo. Então, essa vai ser o cálculo da minha distância. Ah, agora eu quero calcular o tempo. Então, olha só. O tempo é a mesma coisa. Delta T, tempo final menos tempo inicial. Vou tirar os mesmos dados. Ou melhor, eles já estão aqui, ó. Tá? Então, ó, delta T é igual. O TF é a mesma coisa que o T2, que é o meu último tempo. Então, é 6. Menos o meu TI, que é a mesma coisa que o T1. É 3. 6 menos 3, 3 segundos. Aí, depois, o que acontece? Nós vamos cair na parte que fala sobre velocidade escalar média. Então, já vamos anotá-la aqui, olha. Em velocidade média, nós vamos usar a seguinte equação. Velocidade média é igual à distância sobre
o tempo. Vamos usar os dados que nós temos no probleminha de cima, tá? Velocidade média é igual. Quanto que eu achei lá na distância? Olha, calculei a distância aqui. 3 metros, não foi? Sobre. Quanto que eu achei no tempo? 3 segundos. Então, 3 dividido por 3, 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Ficando dessa forma. Vou passar um probleminha sobre ela agora. Então, meninos, como eu falei, agora nós vamos calcular o valor da velocidade média. Porém, nós vamos ter que analisar a tabela. Então, olha só, de acordo com a nossa tabela, nós vamos ter aqui a distância em metros e o tempo em segundos. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma reta, ele saiu do ponto 5, veio no ponto 10, passou no ponto 15 e vamos imaginar que ele parou ali, olha, no 20, tá? E ele gastou um tempinho, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Como eu sei isso? Só analisando aqui na tabela, tá? Então, vamos colocar o seguinte, ó, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Saiu daqui, S1, chegou aqui, S2, ou distância inicial, distância final, ok? Então, vamos calcular. Velocidade média é igual a distância sobre o tempo. Velocidade média é igual distância. Distância não é DF menos DI? Distância inicial, final menos inicial? Tempo final menos tempo inicial? Velocidade média é igual. Minha distância final é de 20. E a minha inicial é de 5. O meu tempo final foi 4. E o meu tempo inicial, 1. 20 menos 5, 15. 4 menos 1, 3. 15 dividido por 3, 5. Como era metros e segundos, metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Aí, nós começamos a falar sobre aceleração média. E a equação que nós usamos é a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, no qual o ΔV é velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Vou trazer agora para vocês também uma atividade relacionada a isso. Então, meninos, continuando. Peguei um probleminha aqui, ó. Determine o módulo da aceleração em metros por segundo de um móvel que gastou 2 segundos para aumentar sua velocidade de 32,4 km por hora para 75,6 km por hora. Primeira coisa nós temos que prestar atenção ele quer que seja em metros por segundo. E as nossas unidades são quilômetro por hora. Então, a primeira coisa, nós vamos ter que transformar quilômetro para hora. E como eu faço isso? Eu vou pegar o 32,4 e vou dividir por 3,6, tá bom? E aqui eu vou obter 21, tá?
Por que 3,6? Seria 3.600 segundos, tá bom? Então, a gente já abrevia assim, ó, para 3,6. E eu vou fazer o 75,6, também vou dividir por 3,6 e vou obter 21. Na verdade, aqui, ó, eu tenho 9. Tá? Então, essa seria o meu VF, a minha velocidade final, e essa aqui seria a minha velocidade inicial. Tranquilo? E o nosso tempo vai ser 2 segundos, o meu tempo final. Então, agora, a nossa equação é velocidade final menos a velocidade aceleração é igual velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Tranquilo. Minha velocidade final, 21. O meu tempo inicial, 9. O meu tempo final, 2 segundos. Como não existe tempo negativo, a gente sempre inicia a contagem do zero, tá? Então, 21 menos 9, 12. 2 menos 0, 2. 12 dividido por 2, 6 metros por segundo ao quadrado. E é exatamente o que eu procurava, beleza? Agora, meninos, nós vamos falar um pouquinho sobre a função horária dos espaços no M1. Olha só, sempre nós estamos usando distância sobre o tempo, sendo que distância é distância final menos distância inicial, tempo final menos tempo inicial. Facilitando, nós vamos usar essa equação aqui agora. Nós falamos em física que é a equação do sorvete, para poder memorizar, um macete, né? Então, eu vou ter o meu deslocamento, a minha distância inicial, a minha velocidade e o meu tempo. Vou passar uma equação dessa, uma atividade dessas para vocês. Só um minutinho. No nosso livro, lá na página 47, nós temos o passo a passo. Então, vamos fazendo ele aqui para vocês entenderem como funciona. Só pegar uma folha aqui. O livro ele fala o seguinte: uma partícula em movimento uniforme tem sua posição variando com o tempo de acordo com a função. Então, nossa equação vai ser S é igual a 100 mais 20 vezes T. Sendo S medida em metros e T em segundos, determine os itens a seguir. Então, a letra A, ele quer saber a posição inicial e a velocidade média escalar do móvel. Então, olha só. Posição inicial. Primeira coisa que ele quer saber. Eu já coloquei a equação que eles me deram debaixo desta para facilitar visualmente para vocês. Olha só, isso daqui eu não falei que é a minha posição inicial. Olha o 100 onde tá. Ele tá no mesmo lugar que eu colocaria a posição inicial. O meu V de velocidade na mesma direção do 20. E o meu T de tempo na mesma direção do tempo. Então, quando ele me pede a posição inicial, qual é a posição inicial dessa partícula? Então, a posição inicial será 100 metros, tá? E a minha velocidade, ela não está indicando para o 20? Então, a minha velocidade será 20 metros por segundo, beleza? Só analisar o probleminha. Na letra B, ele fala o seguinte: a posição ocupada pelo móvel no instante t igual a 5 segundos.
Aqui em cima eu tinha tempo? Não. Então, o que eu vou fazer? No lugar do T, eu vou colocar 5 segundos. Então, eu vou copiar novamente aqui embaixo. S é igual a 100 mais 20 vezes T. S é igual a 100 mais 20 vezes 5. Cem mais 100 é igual a 200 metros. Então, quando a partícula estiver em 200 metros, eu vou ter gastado 5 segundos. Tranquilo? Agora a letra C, vou colocar ela aqui em cima. O instante em que o móvel se encontra a 300 metros da origem dos espaços. Então, vamos lá. Vou copiar a equação novamente. Então, ele quer saber quando ele estiver a 300 metros. Então, vai ser a nossa posição final. Então, aqui eu vou colocar 300 igual a 100 mais 20 vezes T. O T é o nosso instante. Ele quer saber, quando ele estiver em 300 metros, quanto tempo ele vai ter gasto, tá? Então, vamos lá. Vou mudar ele de lado. Menos 20T é igual a menos 300 mais 100. Menos 20T é igual a menos 200. Menos T é igual a menos 200 sobre 20. Menos T é igual a menos 10. Vou multiplicar por menos 1. T é igual a 10 segundos. Então, quando estiver em 300 metros, eu vou ter gasto 10 segundos. Agora, ele pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então, o que nós vamos falar? Ele está sendo positivo, né? Ele está crescendo. Então, nosso movimento vai ser progressivo. Tranquilo?